Vamos agora conferir como está o Flamengo, que é o segundo colocado, e o Botafogo, que vem na sequência, que perdeu a liderança e tenta aí se reencontrar. Depois da vitória contra o América Mineiro em Uberlândia, o elenco do Flamengo já voltou ao Rio de Janeiro e treinou nesta segunda-feira, começando os preparativos para o confronto direto de quarta contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Essa partida vai colocar frente a frente o segundo e o quarto colocado. O rubro-negro, se vencer, pode assumir a liderança do Brasileirão pela primeira vez neste ano. O técnico Tite tem um desfalque importante para esse confronto. O volante Pulgar está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alan e Thiago Maia são as opções. Já o Botafogo levou o empate no fim contra o Santos e chegou à 8ª partida sem vitória, caindo para a 3ª posição, vendo assim as chances de título diminuírem. O alvinegro também se reapresentou nesta segunda-feira no estádio Newton Santos, iniciando a preparação para o duelo contra o Coritiba, na quarta-feira no Couto Pereira. A equipe paranaense já está rebaixada depois de perder para o Fluminense na última rodada. O Botafogo também tem um desfalque importante. O volante Danilo Barbosa, que marcou os últimos 2 gols do alvinegro, é desfalque pelo terceiro cartão amarelo. E mais uma vez, o técnico Thiago Nunes vai ter que mexer na equipe. Cara, cada vez a gente se surpreende com as coisas que acontecem no futebol. O Botafogo contratou uma empresa francesa para fazer uma análise dos jogos que o Botafogo disputou e dos pontos que teoricamente foram perdidos, onde o Botafogo teria sido prejudicado, segundo a avaliação dessa empresa. Segundo aí a observação dessa firma francesa, o Botafogo teria 21 pontos a mais. Agora, eu me pergunto, por que em vez de gastar esse dinheiro para tentar corrigir algo que não vai ser modificado, e o pior de tudo, o Botafogo vai levar, segundo informações, para o Ministério Público. Então a gente vai misturar a disputa no campo esportivo com o campo jurídico da justiça comum. Vai virar uma confusão se isso for para frente. Mas por que esse dinheiro que foi gasto, que não deve ter sido barato com essa empresa francesa, os clubes não pegam um pouquinho de cada um e investem na profissionalização da arbitragem? Com certeza nós teríamos bons resultados e não teríamos essa confusão toda. Dinheiro tem, eles não querem é gastar ou não conseguem enxergar a melhor maneira de investir para a melhoria do futebol. Vamos conferir agora os 3 próximos jogos do Flamengo. Flamengo, 2 partidas em casa também. Contra o Atlético Mineiro, é um jogo decisivo para os dois. O Flamengo está na frente, tem uma vantagem em relação ao Atlético, mas quem perder essa partida praticamente diz adeus à possibilidade de conquistar título. Depois pega o Cuiabá em casa e, para fechar na última rodada, joga aqui no estádio do Morumbi contra o São Paulo. Fábio Luciano e o Mengão, hein? Mengão. 3-0 para cima do América. O jogo não foi tão fácil quanto o placar sugere. No início do jogo, até bola na trave, no travessão, o América chutou. Poderia ter aberto o placar, mas o Tite conquista a sua 6ª vitória em 9 jogos. São 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Chegou dizendo, e acho que todo mundo faria o mesmo, que o objetivo era a classificação direta para a Copa Libertadores, né? Para a fase de grupos da Copa Libertadores, mas está mais do que na sonho. Mas ele sempre falou isso, né? O título era um sonho. Isso, exatamente. O sonho ainda pode se realizar. Pode se realizar. Jogou em casa, né, Plê? Jogou em casa, é isso que eu ia falar também, né? Isso eu sou completamente contra. Mas é no mesmo estado, Uberlândia, Minas Gerais, tal, não importa. O estádio só tinha torcedor do Flamengo. Todo mundo jogou contra o América no Independência às moscas, porque o América também não tem uma torcida presente. Mas há uma diferença aí, há um prejuízo técnico para quem teve que jogar num cenário menos favorável que esse do Flamengo. Assim, a obrigação do Flamengo vencer, o Flamengo que ainda sonha com o título, né? Então, assim, conseguiu já garantir a sua vaga Libertadores, mas sonha agora com essa possibilidade também. Então, assim, como você falou, começou o jogo tendo alguns problemas, mas depois do gol do Cebolinha, que vem muito bem, né? O Cebolinha, hoje é titular do lado esquerdo do Flamengo. Sim. Então, o Bruno Henrique, jogou na direita.
O Luiz Araújo acabou saindo, o Bruno Henrique foi para a direita, tem uma movimentação interessante, né? Porque aí você abre o corredor para o lateral e o Bruno, em alguns momentos, como esse, ele entra um pouco mais centralizado, né? Para se aproximar um pouco do Pedro, que a gente fala muito que o Pedro estava muito sozinho, que o Pedro dependia muito de cruzamentos, enfim. E aí a gente vê o Bruno Henrique... Gol, né? Belíssimo gol. Assim, vitória importante, o Flamengo, né? Conseguindo pontos, jogando bem, e tem muito mérito do Tite, né? O Tite conseguiu achar um padrão para a equipe, conseguiu controlar um pouco mais as laterais, que tinha muitos espaços ali, né? Os adversários arrumavam muitos espaços nas costas dos laterais do Flamengo, e essa possibilidade agora com o Cebolinha na esquerda, o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique na direita, e o Pedro voltando a fazer gols, né, Plirra? Então, assim, é um Flamengo... Pedro, 6 gols com o Tite. É um Flamengo muito mais identificado com o torcedor. O Flamengo que teve problemas no campeonato, hoje o torcedor olha e vê um bom time, um time equilibrado, um time que consegue ter boas atuações e um resultado que mantém o Flamengo na briga. Quantos gols o Pedro tem na temporada? Porque a gente estava na temporada... ele tem gol pra caramba. Tem gol pra caramba. Ano ruim. Exatamente. Mas tem um problema agora que... É muito gol. E se aproxima, e se o Pedro tem aproximação... o Pedro, se ele tem a possibilidade... O Cebolinha é rápido. E tem um Bruno Henrique que se aproxima mais dele, porque assim, o Bruno Henrique ele não vai ocupar o espaço do Pedro, como o Gabigol em alguns momentos fazia. O Bruno Henrique tem um outro tipo de jogo, mas se aproximando em alguns momentos do Pedro, sabendo da qualidade que o Pedro tem, a gente vai ver o Pedro sendo ainda mais importante. Como é bom o atacante ter um companheiro que desequilibra, que elimina o adversário, que abre espaço, é muito bom. E ele elimina o adversário... Quem que tem sido para você essa peça do Pedro? Cebolinha, mas o ponto forte é o Arrascaeta. O Arrascaeta. Esse é um atacante para clarear. Em questão ali foi o Bruno Henrique. Esse foi o Bruno Henrique. Que eliminou e abriu espaço. E os dois têm um problema, né, Plirra, agora. Se o Palmeiras joga contra o América já na segunda divisão sem o Gustavo Gomes, o Flamengo não tem o Pulgar, né? E o Alan tá voltando e tem o Thiago Maia, então... E não tá legal, né? Justamente. Se muitos jogadores subiram de produção com o Tite, esse não é o caso do Thiago Maia. O Pulgar é um dos principais jogadores do Flamengo. É que parece com a volta do Gerson, parece que ficou né? dois para um lugar. Os dois canhotos ali... E parece é um compromisso que a gente já vai falar dos mais complexos contra o Atlético Mineiro, o melhor time do retorno. Agora, Praz, você atribui esse bom momento do Flamengo, esse bom trabalho do Tite, tá mais baseado no fato dele ter melhorado grandes jogadores ou no aspecto coletivo mesmo? Você acha que foi mais na conversa ou no trabalho de campo, na prática? Plirra, eu acho que pela capacidade do Tite de fazer a leitura do que é o Flamengo. Assim, o Flamengo vinha de treinadores, bons treinadores, mas que não conseguiram, acho que entender, o Fábio jogou lá, não conseguiram entender o Flamengo e os jogadores do Flamengo, as características dos jogadores do Flamengo e tentar posicionar da maneira que os jogadores renderiam mais e não de acordo com as suas ideias. Porque a gente estava discutindo isso no programa passado, né? Exato. Que o bom treinador não é o que implanta suas ideias e faz o time jogar de acordo com suas ideias, é o que consegue fazer a leitura do grupo e aí, óbvio, junto com as suas ideias de futebol, criar movimentos. E o Tite conseguiu. O Cebolinha, ele não fez muita coisa diferente, mas assim, o Cebolinha acho que nítida é a parte mental, confiança. O Cebolinha retornou e aí, provavelmente, é um trabalho do Tite, né? Porque o Tite já trabalhou com ele, já conhece ele. De alguma maneira, o Tite conseguiu fazer o Cebolinha ter mais tranquilidade para jogar. E aí, depois, ele foi encaixando. Mudou o Bruno Henrique de lugar, botou o Bruno Henrique pro lado. O Arrascaeta voltou também, que é uma... O Luiz falou, é uma peça fundamental pro Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha algumas opções para substituir o Arrascaeta, de repente, com características diferentes, mas a característica e a influência do Arrascaeta no jogo do Flamengo é impressionante. E o Arrascaeta teve uma temporada complicada, né? De lesões. Eu acho que o mais importante não foi, assim, um grande trabalho que o Tite tenha feito na parte tática, alguma coisa, mas foi de entender onde que ele tinha que botar o dedo e mudar. Assim, ele não mudou muita coisa. Algumas coisas que faziam muito barulho com o Tite passam completamente batidas, né? Salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, vou trazer aqui as informações para vocês, né? Informação importante. Fim de uma era. Mauro César pega todos de surpresa e aponta possível novo clube de Renato Augusto. O meia não renovou com a equipe do Corinthians.
O meia segue sem renovar com o Corinthians e tem sido especulado em alguns grandes clubes do futebol brasileiro. A situação é indefinida. Apesar da eleição de Augusto Melo, o meia-campista Renato Augusto segue com um futuro indefinido no Corinthians para o ano de 2024. O treino do Corinthians, inclusive, quando questionado sobre o tema, o novo presidente do Timão mostrou grande apreço pelo jogador, ressaltando que considera oferecer um contrato de produtividade ao atleta. E segundo as informações, pelo outro lado, Renato Augusto, embora priorize permanecer no Corinthians, não descarta ouvir proposta de outras equipes, e principalmente, de fato, tenha seu vencimento reduzido aí, Então, Renato Augusto aí tá aberto aí para ouvir proposta, E segundo as informações aí, pessoal, do Mauro César, o renomeado jornalista que é um jornalista aí de personalidade, aí no esporte. Mauro César, conhecido por ter informações quentes dos bastidores do Flamengo, afirmou que o camisa 8 pode acabar pintando no clube, Então, torcedores, já dê aqui a sua opinião, Você é a favor dessa contratação, Vocês gostariam de ver Renato Augusto vestindo a camisa do Flamengo na próxima temporada? Comente aí que é muito importante, deixe a sua opinião, inscreva-se no canal, deixe o seu like para você receber notícias do Flamengo de hoje, notícias do Flamengo atualizadas e notícias do Flamengo, beleza? Então comenta aí se vocês gostariam de ver Renato Augusto vestindo a camisa do Flamengo. Esse aqui foi o vídeo de hoje, Eu fico por aqui e logo mais vou estar trazendo mais notícias aí do Flamengo.